Pessoal, com aqueles devidos descontos de que é Campeonato Gaúcho, é primeira rodada, estamos em meia pré-temporada, o time é o Monson, o jogo é no gramado do Passo da Areia, sintético, com todos os descontos possíveis, você agora vai mentalizar e entender, olha, coloca num processador e equaliza as situações. Mas eu vou relatar o jogo, trazer para vocês as melhores coisas que poderiam ter acontecido nessa partida e a partir de então te mostrar o quanto este jogo, esta vitória de goleada, um 4-0 para o Inter, vai impactar diretamente na vida do Colorado. A primeira partida do Pesolano, diga-se de passagem, é no comando do time titular do Inter, mas ainda com muitos garotos à disposição e isso, obviamente, precisa ser elogiado aqui. Mas, gente, o negócio é Borré. A grande notícia do dia, o grande cara a ser falado, o grande jogador a ser falado é Rafael Borré. Ele marcou 2 gols, o primeiro com 3, 4 minutos em campo, um cruzamento que ele antecipa e com alguma dificuldade, sem estar com um ângulo total, mete para a rede. Depois, escanteio cobrado, ele vai lá, cabeceia e também guarda. No final ainda dá uma assistência maravilhosa para o Alex, ele dá uma cavada na bola e ela chega linda, muito bem colocada para o jogador do Inter guardar e fazer o seu. Vamos lá. É óbvio que a gente não pode dizer, olha, o Borré marcou e foi bem contra o Monson, que tá tudo resolvido, que agora todos os problemas do Inter estão solucionados. Eu não sou louco, você também não. A gente não começou hoje, sabe, entende que é Campeonato Gaúcho. A questão é, pro Borré sempre foi confiança. Ninguém discute o jogador que ele foi no River, ninguém discute o cara que fez ele ser comprado lá atrás. A gente pega ele do River pra frente, mas ele surge no futebol colombiano e é comprado pelo Atlético de Madrid, vai pro Villarreal, aí vem pro River, explode e volta pra Europa. Poxa vida, peraí, tem alguma coisa nesse cara. Ele tem algum tipo de bola para eles estarem contratando. Não foi só o Inter que, o Inter contratou do nada um jogador, pagou caro e ele nem valia isso. Não, o Borré tinha sim seus predicados desde antes. E aí, todo mundo sabia, ou pelo menos todo mundo recebeu a informação que o ambiente estava ruim no ano passado, que a preparação física foi ruim, que o clima não era bom na questão de emocional, tá? Não estou dizendo que os caras se odiavam, estou dizendo que emocionalmente estava todo mundo em frangalhos. O Inter não conseguiu performar, mas não só o Borré. Perceba que eu falei o Inter. A esperança aqui, a expectativa aqui e o fato mais importante é, o Borré foi pro jogo, segundo tempo, guardou 2 gols, deu uma assistência. Ele não vai ser mais ou menos jogador por ter jogado contra o Monson, mas que pode o Campeonato Gaúcho resgatar a confiança dele para que o Borré seja o jogador de antes, isso acredito que é perfeitamente possível. Todos nós sabemos que vários jogadores, quando fazem boas atuações em jogos menores, ganham confiança para o jogo maior. Você imagina o seguinte, faz o seguinte cenário. Novembro, dezembro do ano passado, Inter e Monson. Traz um jogo Inter e Monson para o Borré jogar o ano passado. Tu acha que ele faria isso? Não faria. Posso te afirmar aqui. Ele não teria conseguido. A questão não era o nível técnico dos adversários no ano passado, era o nível técnico de jogo do Borré. É por isso que eu estou dizendo, com todos os descontos de gauchão, de pré-temporada, de tal, o que pode valer nessa partida é, poxa, o Borré vai viver uma semana mais tranquila, vai ser elogiado pela imprensa, vai chegar em casa, vai receber o abraço dos familiares e aquela coisa toda pode mudar o clima para ele. Eu imagino que talvez, poxa, mudar de temporada, ter um novo treinador possa ser um start para ele. Daqui a 1 mês, 2 meses a gente pode estar aqui dizendo que sim, mudou, foi lá a virada. Ou pode estar aqui dizendo, cara, não mudou nada, no fato foi um ponto fora da curva, deu tudo certo naquele dia, nunca mais deu. Isso pode acontecer, eu não sou tão maluco assim ou imbecil assim, era o termo que eu ia falar, mas eu não gosto de ficar usando palavra tão ruim assim no ar, porque não tem o porquê, a gente pode comunicar de outro jeito. Mas você entendeu o meu recado. E é isso que eu tenho para falar sobre o Borré. Eu tenho para falar sobre mais jogadores, mas antes, olha aí, ó, olha aqui, ó, a tela do meu computador, tá? Eu toda hora tô falando pra vocês quando eu vou mal. As minhas apostas estão aqui, ó, elas não mentem, ó. Elas não mentem. Teve green. Internacional vence sem sofrer gols. Sim, o Inter venceu sem sofrer gols. E o Inter teve mais de 5 escanteios, né? 6 escanteios pelo menos. Bateu a vitória, bateu não tomar gol, bateu também o número de escanteios. Botei dessa aí com 57,50. A galera dos setoristas vai me matar.
porque isso foi feito ao vivo durante o programa Setoristas que eu fiz essa aposta. Eu fiz outra? Não, as outras lá são perdidas, ó. A Arsenal perdida, a do Grêmio foi anulada porque o Carlos Vinícius não começou jogando. Enfim, eu fui lá na KTO e me dei bem. Tá aqui, ó, tô mostrando. Meu saldo que antes estava 150, já tá em quase 250 já. É assim, tá? A gente não vai esconder da galera. Às vezes tu ganha, às vezes tu perde, às vezes tu acerta, às vezes tu erra. É assim que funciona. Se tu quiser também, na descrição, no primeiro comentário, vai ter o link da KTO. Aproveita que tem uma aposta e ganha lá. Tu apostou R$10, ganhou R$10 em aposta grátis na KTO. Gente, dentre os outros jogadores que foram bem, o Bruno Gomes é o melhor do time, né? O Bruno Gomes joga melhor na lateral, de volante, de meia, de armador, de primeiro volante, segundo homem. Cara, qualquer posição. O Bruno Gomes é o melhor jogador do Inter desde a temporada passada e disparado melhor. Mas falando sobre novidades, olha, tem 2 minutos aqui que a gente precisa falar. O Benjamin Arhinhese, do meio campo, e o Alisson, na lateral esquerda, eles estão dando mostras de que eles pelo menos precisam ser melhor olhados, e eu acho que, no mínimo, ficar no time principal do Inter, a gente pode começar a considerar que eles vão ficar. Porque assim, o Alisson, eu sei que alguém já está dizendo, não precisa de reserva pro Bernabei. O Inter tá vendo o Angeleri, já falei aqui no canal. Tem nos Setoristas também, live que eu tô fazendo com o Jeremias e com o Bruno Flores, você pode acompanhar. O Inter tá olhando o outro, não precisa de reserva. Eu não vou ser tão definitivo assim, tá? Não precisa de reserva pro meio, não precisa de reserva pra lateral. Eu não vou cravar, mas eu acho que o Inter pode começar a olhar melhor dos treinos, começar a pesquisar a vida do bastidor desses meninos, para ver se ela tá tudo certa, se tá compatível com o time profissional. E se eles seguirem jogando assim no gauchão, bom, por que não? Fixá-los no time principal, pelo menos. Bom, daqui um pouco tu vai ter o Bernabei titular, o Angeleri reserva, mas o Alisson é uma opção útil pro elenco e vai amadurecendo ele para ser titular. E dá a chance dele, se estiver treinando, jogar, tá? Eu tô dizendo para amadurecimento. O mesmo vale para esse ganês aí, o Benjamin, que dessa vez não foi tão protagonista quanto no jogo passado, mas jogou muito bem, velho. E que no mínimo tem que ser olhado e dizer, tá, e aí? E aí? Tu tem um bom jogador aqui. Uma situação, que aí eu acho que tem que olhar mais, o João Vitor, atacante, ele jogou muito. Aliás, em uma partida essa, ele joga melhor do que o Gustavo Prado em toda a temporada passada. Em toda a temporada passada. Eu vi o Baldassi dizendo, olha, a gente viu tanto, falou tanto no Gustavo Prado, mas no fim talvez o ponta seja esse. Ele, no primeiro gol, ele faz o primeiro gol, ele tá por dentro e escapa, ele tá por fora, perdão, ele tá na ponta direita e escapa para dentro para receber o lançamento longo. E aí o jogador do time adversário, do Monson, né? Parece São José, mas é Monson. Do Monson falha e ele tá... Primeiro, ele se coloca na posição. Isso é mérito do jogador. Segundo, ele chega na cara do goleiro e guarda. Isso também é mérito, ser mais gelado. E depois, ele participa do gol segundo gol do Inter, né? Que é o do Borré. Ele dá continuidade para que o jogador vá à linha de fundo e faça o cruzamento e complete para a rede. Ou seja, ele participa ativamente dos lances. Esse é outro jogador que, bom, vamos olhar, vamos ver. E diante disso, eu preciso dizer assim, a base do Inter tem sido muito criticada ultimamente. E é uma base que, de fato, merece muitas das críticas. Não vamos aqui achar que a base do Inter tá tudo às mil maravilhas, porque não. A base do Inter tem diversas críticas. Só que se tu olhar, dessa vez, pelo menos, tu tá vendo o Alisson lateral esquerdo, o Benjamin volante, o João Vitor ponteiro, que tu tem, peraí, o próprio Alex, que fez o 4º gol do Inter, que no primeiro tempo já tinha feito uma jogada bonita e poderia ter feito um gol, e aí no segundo tempo foi uma jogada parecida e ele guarda. Poxa, tu tem alguns nomes minimamente interessantes que tu pode pelo menos dizer. O centroavante, gente, o menino da base, eu falei com o empresário dele não muito. Peraí, vou ter que olhar aqui do jogador, cadê ele? Cara, o centroavante do Inter, caramba, é mais fácil olhar, eu fui olhar, conversa com o empresário, é mais fácil olhar a escalação do Internacional. João Bezerra, 17 anos, você deve estar aí do lado, João Bezerra, 17 anos, pois é, o Internacional tem um menino de centroavante, que tá surgindo. E a gente sempre fala assim, Palmeiras, Flamengo, os caras estão vendendo guri com 16, 17 anos, o João Bezerra tá nessa idade aí. Também tem ferramenta de centroavante. Bom, diante disso, a gente precisa falar.
Lá atrás eu nem vou no Gustavo Grossi, que é um saco falar do Gustavo Grossi nesse estado. Mas o Alemão Milano, que comanda a base do Inter atualmente, o Jorge Andrade, que comandou por um tempo, o Julinho Camaro, que era o responsável pela essa interface da base, todo mundo era muito criticado. Agora tem jogadores subindo para o principal e que a gente está dizendo, opa, talvez tenha bons valores aqui para que o Inter veja com calma esses meninos e possa subir. Eu não estou dizendo que eles vão resolver a vida do Inter, eu não estou dizendo que já bota no profissional porque foi bem contra o Monson, mas tem uma expectativa que antes nem isso tinha. Sempre lembrando, a base já salvou o Inter em várias outras oportunidades. E se é para trazer jogador mediano, pelo menos olha desses meninos da base que podem dar mais resultado em alguns casos e até render dinheiro. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.